Salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso curso intensivo de Química, Revisão Enem. Eu sou o professor Rui Medeiros, professor de Química, e nós vamos trabalhar daqui pra frente uma revisão completamente focada nessa prova, completamente focada no Enem. Então, se você é aquele aluno que ainda sente muita dificuldade com essa prova, que precisa de todo jeito de uma orientação, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Primeiramente, eu vou apresentar para você como é que ele vai funcionar, tá? Então, nós utilizaremos esse material didático aqui. Nós utilizaremos apenas as apostilas de revisão Enem, que são 3 ao todo. A apostila 1, que contém os conteúdos de Química Geral, a apostila 2, que contém a parte de Físico-Química, e a apostila 3, que contém a parte de Química Orgânica. Nós teremos 19 encontros. 19 encontros de 1h30 de duração. E nesses encontros nós trabalharemos justamente esses tópicos que estão relacionados aos assuntos pertinentes ao Enem. Só para você conhecer um pouquinho mais, eu vou apagar aqui a luz para ficar melhor, tá? Dá uma olhada. Aqui é a nossa divisão de conteúdo dessa primeira apostila, que é a que nós iniciaremos hoje. Dê uma olhada aqui, ó. Parte 1, Química Geral. O que nós vamos trabalhar? A matéria e suas propriedades, substâncias e misturas, análise imediata, que são os processos de separação de misturas, tratamento de água e esgoto, lixo, modelos atômicos, estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas, polaridade e forças intermoleculares, tá? Isso tudo aplicado a propriedades físicas, NOx e oxirredução, reações inorgânicas, química ambiental, reações inorgânicas, teoria atômico-molecular e estequiometria. Essa daqui é toda a parte de conteúdo que nós veremos na primeira apostila. É mais ou menos assim, cada apostila terá uma duração de cerca de 6 encontros. Já que nós temos 19 ao todo, dividindo por 3, cada apostila teria 6 encontros. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Qual que vai ser o foco desse curso? Como eu te disse mais de uma vez, o foco é o Enem. Então, nada melhor do que a gente entender que tudo que eu vou passar aqui para vocês está na matriz de referência do Enem, que eu tenho inclusive impressa aqui, ó. Eu imprimi a minha, a parte que me interessa. Você que é aluno tem que imprimir essa matriz inteira. Entenda, tudo o que você precisa saber do Enem está aqui. A orientação, o conteúdo que ele cobra, está tudo aqui. Então, ó, eu peguei a parte de Ciências da Natureza, tá certo? Mas você tem que imprimir isso daqui como completo. Eu vou inclusive colocar aqui, tá certo, no nosso curso, eu vou colocar como anexo na nossa plataforma essa matriz de referência, para ficar mais fácil para você conseguir imprimir, tá? Então aqui tem as competências da área 1 até a área 8, quando eu falo aqui de Ciências da Natureza, e depois eu coloquei aqui os conteúdos de Química. Ele descreve para você tudo que vai ser colocado. Então, por favor, não estude coisa à toa. Volto a dizer, diferentemente do nosso curso extensivo, onde a gente tem um foco para todos os vestibulares do Brasil, então a gente vê a matéria de forma muito aprofundada e todo o conteúdo pertinente à Química, nessa revisão Enem vai ser um pouco diferente. Aqui eu só vou trabalhar o que é do Enem. Eu não vou trabalhar conteúdos extras. Por exemplo, eu não vou te ensinar aqui a calcular o pH de um tampão, porque o cálculo do pH de um tampão não é um assunto pertinente à prova do Enem. Tá entendendo? Eu não vou te ensinar as leis, tá certo, de Raul para calcular propriedades coligativas, porque isso não é uma parte pertinente ao Enem. Tá entendendo? Essa revisão é completamente focada nessa prova. Então o que eu peço para você é o seguinte: na hora de você estudar, antes de você fazer qualquer revisão, olhe a matriz. Aqui está a sua orientação. O Enem, tá? Ele passa tudo para você, tudo que é necessário para você conseguir se dar bem. E agora nós vamos começar aqui a nossa revisão Enem. Iniciando da parte mais primordial da Química, vamos falar um pouquinho sobre matéria, né? Afinal, a Química é a ciência que estuda a natureza da matéria, suas propriedades e transformações. Você sabe que quando eu falo em matéria, matéria é tudo aquilo que tem massa, vou escrever aqui, ó, tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Dizer que ela ocupa lugar no espaço é a mesma coisa que dizer que matéria tem volume. Então não se esqueça, matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Por exemplo, eu sou matéria, eu tenho massa e eu tenho volume. Esse canetão que você está vendo aqui, que eu estou usando para escrever, é matéria, ele tem massa e tem volume. O ar que eu estou respirando aqui para poder falar com você, ele também é matéria. O ar tem massa, o ar também tem volume. Então, tudo isso que está ao nosso redor aqui, tá certo que tem massa e tem volume, nós dizemos que é matéria. Agora, por exemplo, a eletricidade que a gente está usando para funcionar esse data show, para projetar para você,
você? A eletricidade não é matéria. A eletricidade não tem massa, não tem volume, tá? E aí? Bom, a eletricidade é outra forma que a gente chama de energia. Geralmente quem estuda a parte de energia é a física. Não que na química nós não vamos estudar. Claro que nós vamos, principalmente na parte de termoquímica, tá? Mas entenda que o foco maior para a energia é lá na física. Tudo bem? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Como eu disse, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria pode se apresentar em 3 diferentes estados. Na verdade, tem mais alguns, mas vamos falar desses daqui, ó. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Bem, primeira coisa, qual que é a característica de cada um deles? Estado sólido, ele possui volume constante e forma própria. Por exemplo, quando você olha para esse apagador aqui, ele é um sólido. O que isso quer dizer? A forma e o volume dele são definidos. Não interessa se está aqui em cima, se está na minha mão, se está no chão, a forma e o volume deles não mudam. Agora deixa eu falar, e o estado líquido? Bom, vamos imaginar, eu tenho aqui uma garrafa d'água, tá? E aqui a gente tem uma certa quantidade de água. Vamos supor que eu tenha 500 ml de água aqui. Se eu pegar esses 500 ml e transferir para um copo, vai continuar tendo quanto? 500 ml de água. Se eu pegar esses 500 ml e jogar no chão, eu vou ter 500 ml de água no chão. Então, o que eu quero que você perceba? No caso do líquido, o volume também é constante, não depende de onde é que ele está. Agora, e a forma? Ah, a forma varia. Por exemplo, a água que está aqui dentro está ocupando a forma dessa garrafa. Se eu jogar essa água no chão, agora ele vai ocupar a forma do chão. Então, você percebe que, diferentemente do estado sólido, que tinha tudo constante, aqui o volume é constante e a forma é variável. Agora, e o gás? O gás é aquele diferentão. O gás não tem nada constante. Tanto o volume quanto a forma são variáveis. No caso de um gás, o volume e a forma variam, porque sempre o gás ocupa todo o recipiente onde ele estiver. Se ele estiver num recipiente pequenininho, ele vai ter um volume pequenininho e vai ter a forma daquele recipiente. Se esse cara for expandido para um recipiente grandão, ele vai ter a forma desse recipiente grandão e vai ter o volume dele. Tá entendendo? O gás sempre ocupa todo o recipiente onde ele estiver. Ok? Maravilha? Então agora deixa eu mostrar para você. Qual que é a explicação para isso? Na verdade, a explicação tem a ver com uma coisa que nós chamamos de agregação. Então não é à toa que nós falamos que esses são os estados de agregação da matéria. O que significa a agregação? A agregação é a maneira como os constituintes da matéria estão unidos. Ou seja, os átomos, as moléculas, os aglomerados iônicos. Então, a maneira com que eles estão unidos nós chamamos de agregação. O estado sólido possui tudo constante porque é o estado que possui a maior agregação de todas. Tudo bem? A maior agregação de todas. Aqui as moléculas estão muito unidas, estão fortemente unidas. Estão tão organizadas, mas tão organizadas, que eles formam um cristal. E é justamente por isso que eles têm forma e volumes próprios. Ok? Agora deixa eu falar para você, e no estado líquido? Aqui a agregação já não é tão grande, aqui a agregação diminui, tá certo? Por quê? Quando a gente aquece o material sólido, ele passa para o estado líquido. No líquido agora, eles têm muito mais mobilidade, as moléculas não estão tão presas umas às outras, e por isso esse cara agora tem uma agregação menor. Consequência disso, agora a forma é variável. Você não tem mais uma forma fixa, você não tem mais um cristal. E é por isso que esse cara aqui tem uma forma variável e um volume constante. Agora, o estado que tem a menor agregação de todas, tá? É o estado gasoso. Na verdade, a agregação é tão pequena, mas tão pequena, que a gente costuma até dizer que ela é desprezível, tá? A agregação que existe no estado gasoso, ela chega a ser desprezível de tão pequena que ela é. Porque as moléculas estão tão afastadas umas das outras que elas praticamente não interagem entre si. Então, essa é a explicação para os estados físicos. Tá entendendo? Então, o sólido tem tudo constante por conta da alta agregação. O líquido tem a forma variável por conta da agregação ser menor. E o estado gasoso não tem nada constante porque praticamente não existe agregação entre as moléculas. Ok? Agora, você entendeu que a matéria se apresenta em vários estados. E você sabe que tem como a gente transformar um estado no outro? Mexendo na temperatura ou mexendo na pressão. Então agora o que a gente vai conversar é sobre mudanças de estado de agregação, ok? Preste bem atenção nessa figura aqui, ó. Eu vou usar o exemplo da água que é mais fácil da gente entender, né? Então, ó, estado sólido, estado líquido, estado gasoso, ok? A transformação do estado sólido para o estado líquido nós chamamos de fusão. Então, quando o gelo derrete, ele está fundindo.
ok? A mudança do estado líquido para o estado gasoso nós chamamos de vaporização. Só que essa vaporização tem uma coisa interessante. Ela pode acontecer de 3 velocidades, tá? Ela pode acontecer de forma lenta, de forma média ou de forma instantânea, ok? Essa transformação lenta nós chamamos de evaporação. Tudo bem? Evaporação. Por exemplo, quando uma roupa está secando no varal, a água evapora. Ok? Outra coisa, quando a gente pensa numa velocidade média, imagine você colocando uma panela para ferver a água lá dentro. Tudo bem? Isso é o que nós chamamos em química de ebulição. A ebulição já tem uma velocidade média. Não é tão lenta quanto a primeira, mas também não é tão rápida assim. Tá certo? O nome ebulição, inclusive, não é porque é feito no bule. Pelo amor de Deus, o nome ebulição vem de bolhas, tá? A ebulição sempre acompanha a formação de bolhas. E por último nós temos uma que é instantânea. Essa que é instantânea nós chamamos de calefação, tá? Calefação. A calefação é a seguinte, imagina que você pega lá uma chapa quente e pinga uma gotícula de água. Ela faz tss na hora. Esse tss é a passagem do estado líquido para o estado vapor instantaneamente. Tudo bem? É isso que nós temos por aqui. Maravilha? Beleza? Então agora vamos continuar. Vai, do gasoso para o líquido, como é que a gente chama essa transformação? Tem 2 nomes. Ou a gente chama de liquefação ou a gente chama de condensação. Um desses 2 nomes aqui será o que vai descrever o fenômeno. Rui, mas tem diferença? Tem muita diferença. A condensação acontece pelo resfriamento ou pela presença de uma parede. Rui, não entendi. Vou te dar um exemplo. Como é que se forma a chuva? Ué, a água evapora aqui da Terra, chega lá em cima na atmosfera, onde é muito frio, temperatura baixa, e ela condensa, ou seja, ela volta para o estado líquido. Isso é condensação. Um outro exemplo, quando você vai ferver água numa panela na sua casa, você coloca a água para ferver e deixa ela tampada. Na hora que você abre aquela tampa, está tudo molhada. Por quê? Porque houve condensação de moléculas de água. Nesse caso, não é nem por conta da temperatura, não, e sim por conta de uma parede. A parede favorece a condensação de moléculas. Agora, e essa liquefação? Vou falar para você. A liquefação acontece pelo aumento da pressão, quando você comprime o material. Quer ver um exemplo? Imagina lá o gás de cozinha que você usa, o gás do botijão. Alguém aqui já chacoalhou aquele botijão? Você já percebeu que lá tem um líquido lá dentro? Por que tem um líquido? Porque, na verdade, aquele gás ele é liquefeito lá dentro. Ou seja, ele se torna, por conta das altas pressões, ele se torna líquido. Na realidade, o termo mais adequado não seria nem o termo gás, e sim o termo vapor. Porque o vapor, quando você comprime, ele volta a ser líquido. O gás, não. Ui, não entendi. Calma que a gente vai ver isso lá pra frente no curso, quando eu for falar de propriedades coligativas, ok? Mas já tô te adiantando que quando a gente, aumentando a pressão, faz ele voltar para o estado líquido, tá? A gente diz que isso é uma liquefação, ok? Agora vamos lá, ó. Outro exemplo, quando você pega água e coloca no congelador, ela congela, não é? Esse congelamento geralmente é chamado na química de solidificação, mas você pode usar o termo congelamento também, sem problema algum. Tudo bem? Agora vamos lá, alguns outros importantes. De sólido direto para gasoso, tá? Esse fenômeno nós chamamos na química de sublimação. O interessante é você saber o seguinte, muitas substâncias podem sublimar, muitas mesmo. A grande maioria das substâncias consegue sublimar, só que apenas 4 que nós conhecemos sublimam em condições ambientes. Quando eu falo para você de condições ambientes, estou me referindo a 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Grave essas condições porque vai aparecer demais para vocês na química, tá? 25 graus Celsius e 1 atm. Quais são as 4 que sublimam? Vou colocar para você, olha aqui, ó, a famosa naftalina. A naftalina sublima em condições ambientes. Aquela bolinha que o seu avô, sua avó usava para pôr no guarda-roupa para espantar barata, rato, essas coisas, naftalina, ela sublima, tudo bem? Ela passa do estado sólido direto para o vapor. Outro, gelo seco, tá? Gelo seco. O que é o gelo seco? O gelo seco é o CO2 no estado sólido, ok? Vamos lá, outra substância que sublima, vou colocar aqui para você, ó, uma tal de cânfora. A cânfora é muito comum naqueles produtos que você passa quando você bateu em alguma coisa, sabe que tem um cheiro bom? Cânfora também sublima. E por último, o iodo, que é um elemento químico da família 7A, tá? O iodo também sublima.
Cuidado, iodo é a molécula de iodo e não o íon iodeto, tá certo? É isso daqui, são as 4 substâncias que sublimam em condições ambientes. Agora deixa eu falar para você, a volta da sublimação, ela é chamada de sublimação ou sublimação inversa ou ressublimação ou até mesmo deposição, que é um outro termo que a gente pode utilizar aqui também. Maravilha? Então é isso, tá? Isso daqui é um resumo da parte de estados físicos. Agora você percebeu que eu escrevi bem assim aqui, ó. Aumento de temperatura, fenômeno da esquerda para a direita. Diminuição da temperatura, fenômeno da direita para a esquerda. Por exemplo, se eu quiser fazer o gelo derreter, eu tenho que aumentar a temperatura. Se eu quiser fazer a água virar vapor, eu tenho que aumentar a temperatura. Então, na verdade, por que isso acontece? Porque esses fenômenos aqui são fenômenos que nós chamamos na química de endotérmicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para eles acontecerem, vai ter que haver uma absorção de calor. Essa substância precisa absorver calor do meio para poder acontecer o processo. A água, para ferver, precisa absorver o calor que você está doando para ela, ok? Agora, os fenômenos da direita para a esquerda são o contrário. Eles acontecem quando você diminui a temperatura do sistema, tá? Quando você faz isso, você consegue provocar esses fenômenos. Por exemplo, quando eu pego a água e ponho no congelador, que é um lugar frio, você nota que ela vai congelar. Porque esses fenômenos aqui são fenômenos exotérmicos, tá? São fenômenos exotérmicos. Ou seja, para eles acontecerem, a substância vai ter que perder calor para o meio. Logo, a gente coloca ele no meio frio, que é mais fácil de perder calor. Tudo bem? Isso aqui é muito importante porque geralmente vem associado a questões de biologia. Por exemplo, né? Por que a gente, quando sua, nota que o nosso corpo se resfria? Já notou? Quando você está quente demais, você sua. E aí o seu corpo fica frio. Por que o seu corpo resfria? Porque quando você sua, aquela água vai ser evaporada. E a evaporação, ela precisa absorver calor do meio para acontecer. E aí, se ela absorve calor do meio, o meio vai esfriar, a sua pele vai esfriar. É justamente por isso que nós suamos, para resfriar o nosso corpo. Você já deve ter notado que quando você está suado e bate um vento, você sente frio. Por quê? Porque quando aquele vento bate, ele faz a água evaporar. E para evaporar, ela rouba calor do seu corpo. Quando está ventando, esse processo é mais veloz. E é por isso que você sente frio instantaneamente. Tudo bem? Então isso tudo tem a ver com as mudanças de estado físico. Agora que nós já falamos dos estados, já falamos do que é matéria, tá certo? Vamos falar a respeito das propriedades que a matéria tem, né? Nós já vimos que a matéria aqui, ó, ela vai ser dotada de muitas coisas. Mas antes disso daqui, vamos resolver uma questão. Vamos lá? Ó, questãozinha do Enem cancelado de 2009. Vamos fazer aqui, ó, no seu material é a questão 3 da página 4. Bora lá? A questão é a seguinte, ó, ela diz assim: o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Bom, numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Preste atenção agora. Quando o calor já foi absorvido, tá? Algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Peraí, a água vai ter energia suficiente para subir para a atmosfera? O que é essa subida? Ora, é a evaporação, que é justamente a letra C. Estamos falando de evaporação da água. Questãozinha de boa, não é? Olha que questão fácil. Só para você lembrar desse conceito, a mudança que ele se refere é a evaporação. Ok? Vamos agora para a próxima parte. Como eu te disse, a matéria ela é dotada de propriedades. E essas propriedades são divididas em 2 grandes grupos. Existem as propriedades que nós chamamos de gerais e existem as específicas. Cuidado, qual que é a diferença de uma para outra? Preste atenção. Específica é aquela que especifica algo e a geral é aquela que não especifica algo. Deixa eu te dar alguns exemplos. Preste atenção, ó. Eu falo assim para você, eu tenho 100 ml de um líquido. Dá para você saber quem é o líquido? Ah, com certeza não, porque 100 ml pode ser de qualquer coisa. Pode ser de água, pode ser de ácido clorídrico, pode ser, sei lá, de gasolina, pode ser de álcool, pode ser qualquer coisa. Então, quando eu falo para você 100 ml, 200 ml, 300 ml, eu estou falando do volume. E o volume não especifica ninguém. É por isso que a gente fala que o volume é uma propriedade geral. Quer ver um outro exemplo? Eu falo assim, ó, eu tenho 200 gramas de um material sólido. Aí você fala, Rui, mas pode ser qualquer coisa. Exatamente, pode ser qualquer coisa, porque 200 gramas não especifica. Isso é uma propriedade geral. A massa é uma propriedade geral. Assim como massa e volume, tem outras que você aprende, tá? Vamos colocar aqui, ó, inércia,
Nós temos aqui compressibilidade, tá? Compressibilidade. Tudo isso daqui, ó, tem a ver com o quê? Tem a ver com propriedades gerais, tá? Aqui tudo isso não especifica o material. O que nos interessa aqui agora são as propriedades específicas. Por exemplo, se eu falar para você, aqui eu tenho um líquido, tenho 200 ml dele. Não dá para você saber quem que é. Aí eu falo assim, ó, esse líquido, ele é transparente. Você já começa a imaginar. Peraí, se ele é transparente, não pode ser leite. Ah, se ele é transparente, não pode ser petróleo. Concorda? Você já vai eliminando algumas coisas. Aí eu falo para você, a densidade dele é 1 grama por ml. Outra coisa, o ponto de fusão dele é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100. Ah, eu tenho certeza que você já matou quem que é, né? Quem que é esse líquido que eu estou me referindo? Com certeza, a água. É a água que eu estou falando, porque você sabe que a água tem essas características. Então, essas propriedades que eu te dei, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, a cor, são propriedades específicas. Você consegue especificar o material que a gente está trabalhando, tá? E essas propriedades aqui, elas são divididas em 3 grandes grupos, tá? Nós temos as propriedades físicas, as propriedades químicas e as organolépticas. Deixa eu colocar aqui, ó, organolépticas. Ok? O que são essas propriedades aqui então? Vamos ver? Primeiro, as físicas têm a ver com o estado físico que o material tem. Então, por exemplo, ó, quando eu falo para você aqui, tá certo? De ponto de fusão. O ponto de fusão, que é a temperatura em que ele passa do estado sólido para o estado líquido, tem a ver com o quê? Justamente com o estado físico do material. Outra, o ponto de ebulição. O ponto de ebulição também é a temperatura que ele passa do estado líquido para o gasoso. Tem a ver com o estado físico. Outra coisa, eu falo para você, densidade. Todo mundo sabe que densidade é a razão entre a massa e o volume de um material. Isso também é uma propriedade física. Detalhe importante sobre a densidade. Você se lembra que geralmente a massa é expressa em gramas e geralmente o volume é expresso em centímetros cúbicos. É por isso que a unidade mais famosa é grama por centímetro cúbico. Como 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, eu posso dizer que isso é a mesma coisa que gramas por ml. Rui, tem que ser sempre assim? Não. Densidade de gás geralmente é dada em grama por litro. Tudo bem? Não tem problema você mudar a unidade. É que geralmente aparece dessa forma que você está vendo. Ok? Agora, para que servem essas propriedades daqui? Por exemplo, as duas primeiras servem para você identificar o estado físico que um material se encontra. Por exemplo, ó, imagine que isso é uma faixa de temperatura. Deixa eu colocar para você, ok? Aqui eu vou colocar a temperatura de fusão do material, aqui eu vou colocar a temperatura de ebulição do material. Se a temperatura do sistema estiver abaixo da temperatura de fusão, eu falo que ele está no estado sólido. Se tiver entre esses dois, eu falo que ele está líquido. Se tiver depois do último, ele está no estado gasoso. Ah, então a gente reunindo essas duas propriedades consegue descobrir qual é o estado de qualquer substância em qualquer temperatura. Ok? Agora vamos lá, ó. E a densidade serve para quê? A densidade aqui, ó, é uma propriedade, tá, que serve geralmente para nós prevermos a flutuabilidade de um material no outro, tá? Então vou colocar aqui para você. Imagine que aqui é um recipiente, tá certo? E eu vou colocar aqui dentro desse recipiente um pouquinho de água, ok? Vou colocar um pouquinho de água. E eu vou jogar um corpo aqui dentro, beleza? Vou jogar um corpo e vou jogar outro corpo. O primeiro fez isso daqui, ó, ficou nessa região, que é um corpo A. E o segundo que a gente jogou aqui, ó, ele foi lá pro fundo do recipiente. Esse é um corpo B. O que a gente pode afirmar quando nós olhamos para isso daqui? Eu posso fazer duas afirmações para você. Aqui eu te disse que tem água, né? Eu falei que tem água. Então, peraí, esse corpo A flutuou na água. O que isso significa para nós? Significa que a densidade do A, ela é menor que a densidade da água. Porque se ele flutuou, é porque esse cara é menos denso. Quem é menos denso, flutua. E o material B, o que a gente pode dizer dele? Ora, se ele foi para o fundo, é porque ele é mais denso do que a água. A densidade do B é maior que a densidade da água. Essa conclusão a gente pode tirar. Então, geralmente, a densidade serve para duas coisas. Primeira, para identificar quem é o material, porque cada material vai ter a sua densidade. E segundo, para dizer se ele vai flutuar ou afundar em outro. Tudo bem? Agora, eu vou até te falar uma coisa. Quando a gente pensa em densidade, também costuma cair exercício falando de densidade de soluções. Só que isso a gente vai aprender lá pra frente na fisicoquímica, tá? Por enquanto eu vou me restringir a isso aqui para você. Tudo bem? Vamos lá? Além disso, a gente tem uma série de outras propriedades. Solubilidade, dureza, tenacidade. São propriedades físicas do material.
Tudo bem? Agora vamos lá. E as propriedades químicas? Vou falar para você. As propriedades químicas têm a ver com características químicas do material, ou seja, com capacidade em sofrer algumas reações. Vou te dar um exemplo, né? Olha aqui, ó. Se eu pegar isso daqui, se eu pegar, por exemplo, essa garrafa que está aqui, e eu tentar colocar fogo nessa garrafa, ela não vai pegar fogo. Ela não vai pegar fogo. O máximo que pode acontecer, dependendo da temperatura da chama, ela pode até derreter, mas ela não vai pegar fogo. Por que não vai? Ora, porque o metal que reveste esse material aqui não é combustível. Concorda comigo? Agora, se eu pegar, por exemplo, um pouquinho de álcool e eu colocar fogo, ele vai ou não vai pegar fogo? Com toda a certeza do mundo ele vai. E vai pegar de maneira brusca, porque o álcool é um potente combustível. Então a combustibilidade, deixa eu colocar aqui para você, a combustibilidade é uma propriedade desse tipo, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, a combustibilidade é uma propriedade química. Quer ver outra? Eu falo para você de reatividade, de um modo geral, tá? Reatividade. Que reatividade é essa que eu estou me referindo? Depende. Se for, por exemplo, de um metal, você nota que aqueles anéis, aquelas bijuterias, elas estragam muito rápido, elas se oxidam com facilidade, porque elas têm alta reatividade. Agora, se você pegar uma peça de ouro, o ouro não reage tão rápido, porque ele tem baixa reatividade. Então, todas as características químicas do material estão contidas nas propriedades químicas. Tudo bem? E por último, nós ainda temos as organolépticas, que são aquelas que nós sentimos através dos nossos 5 sentidos. Quer ver um exemplo? A cor de um material. Eu identifico através da visão. Quando eu penso no sabor, tá certo? No sabor, no gosto que ele tem. Bom, a gente costuma utilizar para saber o gosto, o paladar. Para saber o sabor, aí já tem uma união de outras coisas, né? A gente utiliza o paladar, utiliza o olfato. O sabor é um conjunto um pouco maior. Só que vocês estão entendendo que eu estou usando aqui os 5 sentidos para poder enxergar essas características. Isso são propriedades organolépticas, ok? Então, isso é um resumo básico do que você tem que saber. Agora, deixa eu falar para você. Ó, além disso, o que mais que você tem que lembrar? Quando eu pego um material, eu posso transformar esse material. Por exemplo, eu pego um cubo de gelo e tiro da geladeira. Quando eu tiro esse cubo de gelo da geladeira, ele vai sofrer uma transformação. O gelo vai derreter, o gelo vai fundir. Isso é uma transformação. Toda transformação na química a gente chama de fenômeno. Toda transformação nós chamamos de fenômeno. E esses fenômenos são divididos em 2 grandes grupos. Aqueles que eu chamo de físicos e aqueles que eu chamo de químicos. Primeiro, entenda o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Acompanha aqui agora comigo, tá? Preste atenção. Bom, vamos lá? Primeiro, o que é um fenômeno físico? Preste atenção aqui. Fenômeno físico é aquele que não forma novas substâncias. Por exemplo, quando eu tirei o gelo da geladeira, né, ele derreteu, mas o gelo é constituído de água e a água derretida também é água. Eu não produzi substância nova. Então isso é um fenômeno físico, tá? Então vou colocar aqui, ó, fundir o gelo. Ó, fundir o gelo é um exemplo, tá certo, de fenômeno físico, ok? Agora me fala uma coisa, ó, eu vou pegar um pedaço de papel e eu vou picar esse pedaço de papel. Me fala uma coisa, papel e papel picado, tem diferença em termos de constituição? Não, né? Ambos são formados por papel. Então, picar um papel, quebrar um cubo de gelo, você concorda que são fenômenos que não produzem novas substâncias? São todos exemplos de fenômenos físicos. Vou colocar aqui também, ó, quebrar, olha aqui, ó, um cubo de gelo, tá certo? Vou colocar outro aqui para você, ó, picar o papel, tá? São todos fenômenos do tipo físicos. Então entenda que os fenômenos físicos, eles não formam novas substâncias, tá? Eles podem mudar 2 coisas do material. Ou eles vão mudar o estado físico que o material se encontra, isso pode ser mudado, igual quando o gelo derreteu, mudou o estado físico. Ou ele pode mudar apenas a forma do material. Quando eu pico o papel, está mudando a forma que ele tem, tá? Então isso caracteriza um fenômeno físico. Agora, e os fenômenos químicos? Vou falar para você. Enquanto os físicos não geram novas substâncias, os fenômenos químicos geram novas substâncias. Tanto que esses caras aqui são conhecidos pelo nome de reações químicas. Vou colocar aqui, ó, são as famosas reações químicas, ok? E essas reações aqui, ó, preste atenção, elas vão produzir novas substâncias. Vamos pegar o exemplo do papel? Se eu pegar o papel e colocar fogo nesse papel,
Quando a gente fizer isso, ele vai virar o quê? Bom, vai virar gases, vai virar cinzas, tá certo? O que eu quero que você entenda é que o papel queimado não tem a mesma constituição do papel anterior, tá? Então, quando a gente pensa numa queima, olha aqui, ó, queima, tá? Ou combustão, que é a mesma coisa, do papel. A gente está falando de um processo químico, eu estou formando novas substâncias, tá? Toda combustão, toda queima sempre é um fenômeno químico. Vamos pensar aqui, ó, caramelização do açúcar. Caramelização, olha aqui, ó, caramelização do açúcar. Cara, você percebe que quando você esquenta o açúcar numa panela, ele derrete. Só que não é simplesmente uma fusão, ele vira caramelo. O caramelo tem outra cor, tem outro sabor, tem outro cheiro, tem outra textura. Isso caracteriza muito bem as mudanças químicas. Geralmente elas vêm acompanhadas de mudança de cor, tá? Elas vêm acompanhadas de mudança no sabor, na rugosidade. O material modifica as suas características. Tá percebendo? Posso dar outros exemplos aqui para você. Respiração, tá? Fotossíntese, olha aqui, ó, são todas transformações químicas. Cozimento de um alimento qualquer, tá? Sempre que você faz um cozimento, você está trabalhando com fenômenos químicos. Tudo isso aqui que eu tô falando para você produz novas substâncias, tá? Então são fenômenos químicos. E um que eu peço para você guardar esse termo é o termo decomposição. Olha aqui, ó, decomposição de um material. Quando você decompõe um material, você está fazendo uma transformação química. Só que cuidado, porque nem sempre ele vem com esse nome. Às vezes o cara coloca alguma coisa lise, com um final lise. Fotólise da água oxigenada, eletrólise da água, né? Ou então pirólise do carbonato de cálcio. Esse termo lise quer dizer decomposição, e decomposição sempre é um fenômeno químico. Ok? Beleza? Então isso daqui encerra a parte de fenômenos para nós. Agora o que nós vamos fazer? Vamos resolver exercício, tá bom? Eu vou resolver duas questões com você. Uma primeiramente falando a respeito de estado físico e a outra falando a respeito de densidade. Vamos lá? É a questão número 1 da página 3 do seu material. Vamos lá? Você está percebendo que é tudo separadinho por assunto, né? Tudo separado por assunto. Aquela sequência que eu te mostrei no começo é a mesma sequência que vem os exercícios para você. É tudo naquela sequenciazinha de lá, ok? Para quem já faz parte do nosso curso extensivo, o material segue a mesma sequência do curso extensivo, que fica muito mais fácil do pessoal revisar, né? Então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Questão do Enem PPL 2016. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residência, indústria e meios de transporte. Butano, etanol, metano, metanol, octano. São combustíveis líquidos a temperatura ambiente, quem? Vamos lembrar do que eu tenho que fazer aqui, ó. Lembra, ó, eu vou colocar aqui uma faixa de temperatura, tá? Essa é a temperatura do ambiente. Aqui eu vou riscar dois valores, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Não se esqueça, antes da fusão o material está sólido. Entre a fusão e a ebulição, ele está líquido. E após a ebulição, ele está gasoso, tá? O importante é que ele está falando que eu estou em temperatura ambiente. E temperatura ambiente é uma temperatura de 25 graus. O que a gente vai ter que ver é, 25 está antes da fusão desse material? Está entre a fusão e a ebulição ou está depois da ebulição? Vamos ver? Ó, acompanhando por aqui, eu vou colocar isso para você, ó. Aqui está a nossa faixa de temperatura, aqui é a temperatura de fusão, aqui é a temperatura de ebulição. E aqui nós vamos ver o estado físico que esse material se encontra, ok? Sólido, líquido e gasoso. Primeiro, vou perguntar para você, acompanha esse primeiro, tá? Vamos lá, 25 graus quando eu penso no butano. 25 você concorda que não está antes de menos 135. Você concorda também que não está entre esses dois. 25 está após esse último. Então esse cara está em qual estado? No estado gasoso. Vamos ver o próximo? Ó, para o etanol, 25 não está antes de menos 112. Agora 25 está entre menos 112 e 78. Então esse cara aqui se encontra no estado líquido. Opa, já temos um aqui. Próximo, acompanha, metano. Bom, vamos lá, 25 não está antes de menos 183. Não está entre esses dois. Ele está após menos 162. Então ele já é um gás em condições ambientes. O próximo, metanol, ele não está antes de menos 98. E sim entre menos 98 e 65. Então esse cara é um líquido. E por último, octano. Ó, 25 não está antes de menos 57, mas está entre esses dois, entre menos 57 e 126. Então ele é líquido. Moral da história, a nossa resposta tem que ter esses três: etanol, metanol e octano, que é a alternativa B de bola. Facinho, não é? De boa demais? Agora nós vamos para uma próxima questão, tá? A próxima que nós vamos resolver é a questão de número, vamos ver aqui, questão de número 4, da página 4.
Vamos lá? Olha aí, ó. Uma questãozinha para falar sobre o densímetro, usado para medir a densidade de um combustível, para analisar se ele está de acordo ou não com a especificação. Bom, primeira coisa, preste atenção, ó, você tem que lembrar que toda questão do Enem, ela vai ter isso daqui. Ela vai te dar um texto, tá certo? Ela vai te dar uma figura, algo do tipo, vai fazer uma pergunta e vai ter as alternativas, ok? Primeira coisa, geralmente você tem que começar analisando a pergunta, é melhor para você saber o que ele quer. Então, por exemplo, a respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que... Então eu vou ter que ler todo esse texto, vou ter que olhar para a figura para poder responder. Tem vezes que as questões, só olhando daqui para frente, você já consegue ter uma noção do que ele quer, tá certo? Então sempre comece por aqui. Agora eu vou ver o que ele está falando. Essa questão vai falar a respeito do densímetro e da densidade correta, tá, de um determinado combustível. Então ele fala bem assim, ó, o álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. Muito comum colocar em água, tá certo? Vamos lá. De acordo com a ANP, o álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 e 0,811. Estou dizendo para você que tem que estar nessa faixa, ó. Essa é a condição. Se tiver fora disso, ou menor do que esse, ou maior do que esse cara não está bom, ele está adulterado. E daí ele fala bem assim, ó. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro similar ao desenhado abaixo, em que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica quando o álcool está fora da faixa permitida. Na imagem são apresentadas situações distintas para 3 amostras de álcool. Então observe aqui, ó. Primeira coisa. Você sabe que a menor densidade é 0,805 e a maior é 0,811. Então raciocina. Uma bolinha tem que ter densidade 0,805 e a outra tem que ter densidade 0,811. A menos densa é a que tem que ficar em cima. Então, ó, aqui 0,805. Essa outra 0,811. Você está entendendo? A bolinha escura sempre tem que ser a 0,805. A bolinha clara, a 0,811. Tudo bem? Só que aqui nós temos 3 situações distintas. Onde é que está o álcool? O álcool, nesse primeiro caso, está aqui. No segundo caso, o álcool está aqui, entre as 2 bolinhas. E no terceiro caso, o álcool está aqui, sobre as 2 bolinhas. E qual é a conclusão que a gente tira? Primeira coisa, qual dessas 3 amostras você acha que é a correta? Que o álcool não foi adulterado? Com toda a certeza do mundo, essa do meio. Porque a densidade desse cara está entre 0,805 e 0,811. Concorda comigo? Ele está na faixa permitida. Esse aqui é o combustível que está ok. Nesse primeiro caso, ó, o álcool ele está abaixo dos 2. Isso quer dizer que a densidade do álcool é maior do que 0,811. Ou seja, fugiu da faixa. E nesse último caso, o álcool está acima das bolinhas, está pouco denso, ou seja, aqui a densidade dele é menor do que 0,805. Moral da história, agora eu vou ver de acordo com o que ele me deu aqui. Vamos lá? Primeira, a densidade da bola escura, ele fala que tem que ser igual a 0,811. Não, a escura é a de cima, é 0,805, tá? 0,805. Falsa. Segunda, a amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. Não, a amostra 1 tem densidade maior do que a permitida, tanto que ela ficou para baixo das 2 bolinhas. Terceira, a bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura. Claro que não, senão seria impossível ter essa situação. Ó, essa primeira situação e essa daqui, caso as duas tivessem a mesma densidade, seria até possível. Não teria lógica nenhuma, mas seria possível. Agora, essa figura do meio mostrou pra gente que isso é impossível, já que aqui uma está em cima, a outra está embaixo, ok? Então é isso. Letra D de dado. A amostra que está dentro do padrão é a de número 2. Com toda certeza do mundo, sim, essa é a resposta. Vamos ver a última? O sistema poderia ser feito de uma única bola de densidade entre esses 2 valores. Claro que não. Se a gente fizesse apenas uma única bolinha, isso só seria possível se a densidade do combustível só pudesse ser uma. Vamos supor que a densidade do combustível só pudesse ser 0,805. Bom, se a densidade só fosse essa daqui, a gente faria uma única bolinha com esse valor e jogaria ali dentro. Se esse cara tivesse com o valor correto, a bolinha ficaria aqui no centro. Tudo bem? Porque a densidade dele estaria em equilíbrio com o meio que ele está.
Agora, como a gente tem uma faixa de densidades, a gente tem que utilizar duas. Uma que é o limite inferior e a outra que é o limite superior. O valor mínimo e o valor máximo de densidade. Aí sim o densímetro vai funcionar. Ok? Olha que questão bonita. Falando de densidade, aquela questão que nós mostramos de flutuabilidade. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Já que nós entendemos o que é um fenômeno, entendemos a matéria, suas propriedades, transformações, agora a gente vai falar a respeito de substâncias puras e misturas. Vamos lá? Que é um assunto muito recorrente nessas provas. Eu quero que você me responda uma coisa daí da sua casa, mas eu tô te ouvindo, hein? Quero que você responda pra mim. Me fala uma coisa, ó. Se eu falar pra você água, qual que é a fórmula da água? Responde pra mim. H2O? É isso mesmo, H2O é a fórmula da água. Agora me responde uma coisa, qual que é a fórmula do ar? Do ar, tá aqui, respirando. Qual que é a fórmula do ar? Fala pra mim. Como assim o ar não tem fórmula? Como assim? O ar não tem fórmula? Mas por que você está falando oxigênio, nitrogênio? Não estou entendendo. Peraí. Você está falando que o ar não tem uma fórmula só? Porque no ar tem muitas coisas aqui. Agora eu entendi. Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico. É isso, né? Então tem uma coisa para te dizer. A água você só consegue definir para mim usando uma fórmula porque a água é um exemplo de substância pura. E substância pura é justamente isso. É um conjunto de espécies químicas iguais. É um conjunto de espécies químicas iguais. Por conta disso, você consegue definir, tá? Utilizando uma única fórmula. Então, com uma fórmula, você foi capaz de definir para mim o sistema. Agora, me responde uma coisa. O ar já não. Você falou o ar tem oxigênio, tem nitrogênio, tem gás carbônico, tem vapor d'água. Porque o ar não tem uma única espécie. O ar é uma mistura. Ele tem um conjunto de espécies químicas diferentes. Então, não tem como, com o uso de uma fórmula, você definir para mim quem é o sistema. Tudo bem? É justamente essa a ideia de substância pura e mistura. Sempre que eu puder definir usando uma fórmula, é uma substância pura. Sempre que eu não puder, é uma mistura. Agora tem que ficar claro uma coisa para você. Quando eu uso o termo espécie química, tá? Entenda que espécie pode ser átomos, tá? Por exemplo, se eu estiver falando de uma barra de ferro, a barra de ferro é constituída de átomos de ferro. Tudo bem? Átomos. Mas espécie química também pode ser o quê? Moléculas, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, na água, a água é formada por moléculas. Qual que é a diferença de átomo para molécula? Molécula é um aglomerado de átomos unidos por ligações químicas. E essa ligação tem que ser do tipo covalente. Vou até escrever aqui para você. Nós vamos aprender isso mais para frente. Mas nas moléculas existe ligação covalente. Tudo bem? Agora, o que mais que a gente pode ter como espécie química? Eu posso colocar para você também aglomerados iônicos. Rui, como assim aglomerados iônicos? Vou te dar um exemplo. Pensa lá no sal de cozinha. Qual que é o componente do sal de cozinha na sua casa? Não é o cloreto de sódio? Sim ou não? O principal componente? É o cloreto de sódio, NaCl. NaCl, quando a gente pensa nele, NaCl, você tem um metal e um ametal. Sempre que você tiver um metal unido com ametais, você vai ter uma ligação que nós chamamos de iônica. Porque, na verdade, isso aqui é formado por íons. Um cátion, que é o íon positivo, e um ânion, que é o íon negativo. Isso é aglomerado iônico. Então, a diferença de molécula para aglomerado iônico é que na molécula você só tem ligação covalente. Geralmente não tem metal lá dentro. Agora, aglomerado iônico é sempre quando você tiver uma ligação do tipo iônica. E isso acontece quando você tiver um metal junto de ametais, ok? Então é isso, espécie química pode ser átomo, no caso do ferro, pode ser molécula, no caso do gás carbônico, no caso da água, pode ser aglomerado iônico, no caso do sal de cozinha, do carbonato de cálcio, do sulfato de cálcio. É isso que você tem que entender, ok? Agora, como é que a gente divide essas substâncias e essas misturas? Como é que a gente classifica esses carinhas aqui? Eu vou falar para vocês. Nós classificamos assim. Primeiramente, no caso de uma substância pura, a gente classifica de acordo com o número de elementos que tem na fórmula, tá? Então, quando tiver um único elemento na fórmula, eu vou dizer que é uma substância simples. Quando tiver mais de um elemento na fórmula, eu vou dizer que é uma substância composta. Como assim, professor? Vamos pensar nas fórmulas. Vamos lá? Vou colocar aqui, hidrogênio, oxigênio,
ozônio, ferro, vou colocar aqui para você P4, que é o fósforo branco, vou colocar aqui, ó, S8, que é o enxofre rômbico, tá? Tudo isso daqui são exemplos de substâncias simples, justamente porque só tem um elemento químico. O númerozinho que vem aqui embaixo, que a gente chama de índice ou atomicidade, não interfere no número de elementos. Afinal, aqui eu só tenho fósforo, aqui eu só tenho enxofre, é um elemento só, não importa a quantidade de átomos, tudo bem? Inclusive, aproveitando essa deixa aqui, ó, vou falar uma coisa para você. O oxigênio ele se apresenta na forma de mais de uma substância simples, O2 ou A3. A gente diz que esse cara aqui possui alótropos. Ele apresenta o fenômeno da alotropia. Esse fenômeno é muito comum a 4 elementos da tabela periódica, tá? Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Por isso que quando falar para você de alotropia, sabe o que você faz? Cospe na hora. Ó, cospe esse negócio na hora. Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Beleza? Agora vamos para a substância composta? Vamos lá? Preste atenção. Substâncias compostas. Bom, vou colocar quem tem mais de um elemento. Vamos por aqui, ó, a água. Vamos colocar o gás carbônico, vamos colocar o cloreto de sódio, o carbonato de cálcio. Note o seguinte, esses dois primeiros são exemplos de moléculas. Ó, esses carinhas são moléculas. E esses dois últimos que eu coloquei aqui são aglomerados iônicos, tá? Porque tem metal na constituição, tudo bem? A ligação aqui é iônica, beleza? Mas ó, não interessa se é um ou se é outro, são substâncias compostas, porque tem mais de um elemento químico. Esses três primeiros têm 2 elementos, e esse aqui tem 3, ok? Isso é uma substância composta, beleza? Agora deixa eu te falar uma coisa, e as misturas, como é que a gente divide? Não faria sentido algum pensar no número de elemento, já que mistura é formada por muitos tipos de substâncias. Então, qual que é a lógica da divisão no caso de uma mistura? Aqui a gente divide de acordo com o número de fases que o sistema apresenta. Professor, como assim fases? Vou te dar um exemplo, né? Imagine que eu faço o seguinte, eu vou pegar água e eu vou misturar com óleo. Tudo bem? Água misturada com óleo. Quantas regiões diferentes você consegue enxergar dali? Com certeza você vai me falar que são 2. Uma região que é a água e a outra que é o óleo. Cada região que você consegue identificar visualmente, nós chamamos de fase. Tudo bem? Fase. Então, ó, preste atenção. O que é uma mistura homogênea, também conhecida pelo nome de solução? Tá? O que é uma mistura homogênea, também conhecida como solução? Solução é toda mistura formada por uma única fase. Tá? Então, o número de fases aqui é igual a quanto? 1. Tudo bem? Agora, o que é uma mistura heterogênea? A heterogênea é quando o número de fases for maior do que 1, tipo a água junto do óleo, tá ok? Então vamos dar exemplos aqui de misturas homogêneas e misturas heterogêneas? Vamos lá? Eu coloco assim para você, ó, água mineral. Tudo bem? Água mineral. Oh, você acha que a água que você toma é água pura? Você acha que é certo o cara colocar lá num produto, no rótulo, essa água é a mais pura que tem? Se ela fosse pura, nem seria potável. A água que a gente ingere, na verdade, é uma mistura homogênea. Ou seja, você tem água e sais minerais no seu interior. Isso é uma mistura homogênea, possui uma única fase. Vou colocar um outro exemplo aqui, ó. O ar que a gente respira. O ar que a gente respira também é uma mistura homogênea. Ah, mas Rui, quando tá cheio de poluição, de pedacinhos ali de areia, aí já não é mais homogênea, tá entendendo? Porque toda mistura formada exclusivamente por gases sempre é homogênea, tudo bem? Agora, se você tiver um sólido junto, se você tiver um líquido junto, aí já pode ser heterogênea. Tudo bem? Próximo, eu vou colocar aqui para vocês, ó, ligas metálicas. Isso aqui é importante, ó, ligas metálicas. O que são ligas metálicas? Ora, por exemplo, ouro 18 quilates, bronze, né, aço, são exemplos de ligas metálicas. São materiais que são formados por muitos metais unidos ali no seu interior. Tudo bem? Isso é uma liga metálica e a gente vai ver com mais detalhes em ligações químicas. Isso porque tem liga metálica que contém substâncias que não são metais também. Por exemplo, o aço. Mas isso a gente fala mais pra frente. Ok? Agora, o que é uma mistura heterogênea? Bom, mistura heterogênea, como eu disse, é formada por mais de uma fase. Então, vou colocar o exemplo clássico aqui pra você, tá? Água mais óleo. Tudo bem? Água mais óleo é uma mistura bifásica. Heterogênea bifásica, porque tem 2 fases aqui. Eu coloco assim pra você, ó. Água mais óleo mais areia. Ora, isso aqui agora é uma mistura heterogênea trifásica, porque tem 3 fases aqui. Tudo bem? Agora, cuidado, porque tem algumas que elas são heterogêneas, mas não parecem. Você não consegue enxergar isso visualmente. Quer ver? Eu escrevo para você leite.
O leite parece que é homogêneo, mas não, ele é heterogêneo. Se você olhar com um microscópio, você enxerga as gotículas de óleo dentro daquela fase. Então isso, o teste não é só visual, o teste é feito com o uso de microscópios. Tudo bem? Então, quando você conseguir enxergar com o uso de microscópio, você vai dizer que é uma mistura heterogênea. Quer ver um outro exemplo? Vou colocar aqui para você, gelatina. A gelatina também é uma mistura heterogênea, tá? É uma mistura formada por mais de uma fase. Outro que vale a pena demais você saber é um tal de granito. Esse cara que cai em vestibular que você nem imagina. O granito ele é constituído de 3 substâncias divididas em 3 fases. Mica, quartzo e feldspato. Esse cara sozinho, ele tem, olha aqui, 3 fases e tem 3 substâncias, 3 componentes. Tudo bem? Então, isso são misturas heterogêneas, tem mais de uma fase. E agora, o que eu quero que você saiba? Cada tipo de sistema, substância pura ou mistura, vai possuir um gráfico do seu aquecimento e um gráfico do seu resfriamento. Esses gráficos que mostram as mudanças de estado, nós chamamos de curvas de aquecimento ou curvas de resfriamento. E é isso que a gente vai ver na próxima tela. Vamos falar um pouquinho então das curvas de aquecimento para substâncias e misturas? Primeira coisa que eu quero que você observe, esse eixo é a temperatura, esse aqui é o tempo. Quando uma curva de aquecimento estiver completa, ela vai ter 5 intervalos. O primeiro que é o estado sólido, o segundo que é o sólido virando líquido, o terceiro que é apenas o líquido, o quarto que é o líquido virando vapor e o último apenas o vapor. Tudo bem? Observe uma coisa aqui comigo, tá? Tanto na curva de substância pura quanto para mistura, isso vai acontecer. Só que olha que interessante, o que diferencia um gráfico do outro é o intervalo que está havendo a mudança de estado. Ou seja, esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. Aqui o sólido está virando líquido, então a gente tem o fenômeno da fusão acontecendo. E aqui o líquido está virando vapor, a gente tem o fenômeno da ebulição acontecendo. Tá? Então, o que eu quero que você perceba? Numa substância pura, a temperatura que acontece a fusão, ela é constante. A gente fala que nós temos aqui um patamar na fusão e temos também um patamar na ebulição. Isso quer dizer que toda substância pura, ela funde a uma temperatura constante. Tá vendo o tempo passar e a temperatura não está aumentando? Ela funde a temperatura constante e ela entra em ebulição a temperatura constante. Isso, substância pura. Agora, dá uma olhada na mistura, né? Dá uma olhada no intervalo onde a gente tem a mudança de estado. Aqui é o sólido virando líquido. Então está acontecendo o fenômeno da fusão. Aqui o líquido está virando gasoso. Está acontecendo o fenômeno da ebulição. O que eu quero que você perceba? Olha a temperatura. Começa nesse valor e termina nesse valor. Não é apenas uma única temperatura, ele tem uma faixa de temperaturas. Então eu nem chamo de ponto de fusão. O correto é usar temperatura de fusão. Tudo bem? Ou um ΔTF. Ok ou não? O mesmo na ebulição. Ele começa numa temperatura e termina numa outra temperatura, tá? Então nós não temos um único ponto de ebulição. Nós temos uma faixa onde acontece esse fator. Tudo bem? Então não esquece, esse cara aqui não apresenta patamar. Esse daqui tem que ter os 2 patamares, um na fusão e um na ebulição. Patamar é aquela região que fica só na horizontal, ou seja, a gente está passando o tempo, mas a temperatura não está aumentando e nem diminuindo, ok? Agora deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Existem misturas especiais, tá? Existem as misturas que eu chamo de eutéticas, tá certo? Eutéticas. E existem também as misturas que nós chamamos de azeotrópicas. Primeiro, o que é uma mistura eutética e o que é uma azeotrópica? Como eu te disse, são misturas especiais. Essa tem um patamar, olha aqui, essa tem um patamar na fusão. Isso quer dizer que ela tem temperatura de fusão constante. Então ela funde a uma temperatura constante, mas a ebulição dela varia. Exemplo, ligas metálicas. Muitas são misturas eutéticas, ok? Agora, e a azeotrópica? A azeotrópica é aquela que ferve a uma temperatura constante. Ou seja, ela tem um ponto de ebulição. Ela ferve a uma temperatura constante, mas a fusão varia. Tudo bem? Então, as misturas comuns não têm patamar, mas a eutética tem patamar na fusão e a azeotrópica tem patamar na ebulição. Eu costumo brincar e falar eufuazebu. Eufuazebu. O que isso significa? Eutética, patamar na fusão. Azeotrópica, patamar na ebulição. Tudo bem? Dessa forma que você está vendo. Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte. Já que nós vimos aqui os tipos de misturas, tá? Eu quero fazer um exercício com você e depois falar de um detalhe importante que você não pode se esquecer, tá? Vamos lá. A questão é a número 6 da página 5 do seu material, ok? Vamos lá, Essa questão diz o seguinte.
Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e especialmente ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado. Considerando um combustível com 20% de adulterante, então ele tem 20% de adulterante, está adulterado, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é qual? Peraí, para eu poder identificar visualmente, a mistura formada tem que ser o quê? Heterogênea. A mistura tem que ser heterogênea. Concorda comigo? Então a pergunta é, quem aqui que forma mistura heterogênea? Vamos começar? Etanol e água. Esse não, tá? A água e o álcool etílico sempre formam misturas homogêneas. Esqueça. Etanol e acetona. Etanol e acetona também formam misturas homogêneas. Experimenta na sua casa misturar um pouquinho de álcool com um pouquinho de acetona. A mistura é homogênea. Terceira, gasolina e água. Opa. Se você já derrubou gasolina em cima da água, tá? Você percebeu que ficou uma poça em cima. Você enxerga aquela poça em cima da gasolina, não é? Por quê? Porque água e gasolina não se solubilizam. Essa solubilidade tem a ver com um fator chamado polaridade, que eu vou adiantar um segundo para você. A água é uma substância polar. A gasolina é formada por substâncias apolares, tá? Então o que eu posso dizer para você? Se esses caras não são semelhantes, eles não se solubilizam. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então é por isso que eles formam mistura heterogênea. Tudo bem? As outras alternativas todas são semelhantes aqui. Agora deixa eu falar de uma coisa para você que eu não quero que você se esqueça. Preste muito bem atenção, tá? Imagine que eu tenho aqui um copo, tá? Em que eu coloco água e eu coloco cubos de gelo. Primeira coisa, eu posso dizer que isso daqui é uma mistura heterogênea? Sim ou não? Cara, a resposta é não. Segunda pergunta, eu posso falar que esse sistema é heterogêneo? Sim ou não? Com certeza sim. O número de fases que a gente observa aqui são 2. Concorda comigo? A água tem uma fase, a água é uma fase, o gelo é outra fase. Você consegue diferenciar visualmente os dois, então são 2 fases. Agora me fala uma coisa, quantos componentes eu tenho aqui dentro? Um só. Porque tanto a água líquida quanto o gelo são formados por H2O, por moléculas iguais. Então esse sistema não é uma mistura heterogênea, é um sistema heterogêneo, porém não é uma mistura, é uma substância pura. Então não se esqueça, tá? Cuidado, tá? Lembre-se dessa dica que eu tô te dando. Um sistema, para ser heterogêneo, não necessariamente vai ser uma mistura, como foi, por exemplo, esse caso daqui. Ok? Beleza? Agora que nós já falamos sobre isso, eu quero mostrar uma coisa para você. Você entendeu que quando eu reúno diferentes substâncias no mesmo local, a gente forma uma mistura? Só que essas misturas, então, poderão ser separadas. É ou não é? E esses processos de separação de misturas, nós chamamos em química de análise imediata. A análise imediata é um conjunto de técnicas que eu uso para separar os componentes de uma mistura. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas técnicas, tá? Vou usar algumas técnicas aqui para que você consiga enxergar isso acontecendo. Beleza? Ok? Vamos lá, ó, deixa eu mostrar para você. Bom, essas técnicas que eu vou te mostrar aqui inicialmente são técnicas usadas para separar misturas heterogêneas, tá bom? Misturas heterogêneas, que são aquelas formadas por mais de uma fase. Tá? Esse primeiro aqui é a famosa catação. O que é a catação? Quando você vai pegar e separar os grãos do feijão, os bons dos ruins, você está catando os grãos do feijão. Isso é uma catação. Tudo bem? Um outro exemplo, olha aqui, ó. Eu estou jogando para cima um pouquinho de amendoim, tá certo? E vou assoprar. Quando a gente joga o amendoim para cima e assopra, você concorda que a casquinha dele sai voando? Sai ou não sai? Isso é o que nós chamamos do quê? De ventilação. Isso nós chamamos de ventilação. Então, uma corrente de ar passa pelo sistema e leva o componente mais leve. Agora, se você tivesse utilizado, ao invés de uma corrente de ar, uma corrente de água para separar esses componentes, eu chamaria o processo de levigação, que é muito comum nos garimpos, tá? Lá eles levigam, eles lavam todo aquele terreno com água, com uma forte corrente de água, e depois eles utilizam esse equipamentozinho chamado bateia, onde ele tem um formato assim, ó, parecendo um chapeuzinho de chinês, não é? A parte aqui é mais funda, a parte do meio. Lembra, nos garimpos eles querem extrair ouros e metais preciosos. Então eles pegam um pouquinho daquela amostra e dão uma chacoalhada. A água vai arrastando os componentes menos densos para fora e vão caindo da bateia. E aqui no meio, caso exista o ouro, ele vem aqui para o centro. Tudo bem? Isso é uma levigação. Vou dar um outro exemplo aqui para você. Ó,
Esse daqui. O que a gente está fazendo nesse caso? Ora, quando você vai usar uma farinha, dependendo da receita que você for usar, você só pode utilizar essa farinha se ela tiver com um grão bem pequenininho, tá? O grão maior não serve para determinadas receitas. Então, nesse caso, a gente passa por uma peneira. E esse processo é conhecido pelo nome de peneiração. Note que o princípio básico da peneiração é a diferença de granulometria, o tamanho do grão. Quem é menor atravessa a peneira, quem é maior não atravessa. O próximo, olha aqui, ó, um local que vai fazer reciclagem. É muito comum para separar esses materiais, eles passarem por eletroímãs. Aqui no caso são peças de carros, coisas do tipo um ferro velho, né? Eles vão ligar um ímã muito forte, esse ímã vai atrair qualquer material que seja ferro magnético, não é? Ele atrai esses materiais e quem não for, ele não vai atrair. Isso nós chamamos em química de separação magnética. Separação magnética ou simplesmente imantação. Isso aqui também é chamado de imantação. Então, uma separação magnética só serve para separar quando você tiver constituintes que sejam ferromagnéticos. Cuidado, tá? Não é só o ferro que é ferromagnético. É o ferro, o níquel e também o cobalto. Esses três elementos são atraídos por ímãs, são ferromagnéticos. Então, a separação magnética só serve quando tiver um desses componentes aqui. Agora não adianta também se todo mundo for ferromagnético, né? Que aí você não tem separação. Mas enfim, é isso. A próxima que você está vendo aqui é numa estação de tratamento de água. Você notou que a sujeira ela está boiando, está flutuando sobre isso tudo? Isso é o que nós chamamos em química de flotação. Tá? Sempre que você tiver a separação de um componente menos denso flutuando sobre outro componente, nós temos uma flotação, tá certo? Flotação. Se você pegar um copo de água na sua casa e jogar sobre um pouco de, sabe aquela serragem, aquele pó de serra, pozinho de madeira? Imagina que você tenha pó de serra e tem areia junto misturados. Se você jogar água ali por cima, o pó de serra vai flutuar na água e a areia vai ficar embaixo. Então, esse cara que ficou por cima sofreu flotação. Tudo bem? Tá percebendo? Cada tipo de mistura a gente tem aqui um nome para um procedimento adequado para conseguir separá-lo. Tá ok? Vamos para alguns próximos aqui, ó. Deixa eu mostrar para você o próximo slide. Acompanha aqui comigo, tá? O próximo é o seguinte, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse primeiro é um processo muito importante. Na verdade, eu gastei um slide inteiro para falar de um processo só com você, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. O que a gente está mostrando? Primeiro, ó, aqui está preparando um café. Na verdade, preparando um café. Então, está pegando água fervendo e jogando sobre o pó do café. Note duas coisas aqui. Nós temos um papel de filtro, tá certo? Que não vai deixar grande parte do café atravessar. E nós temos uma outra coisa, a água quente que está passando pelo pó de café e virando o cafezinho preparado. Então, aqui nós temos dois processos acontecendo. Um que nós chamamos de extração. Tudo bem? Extração, que também é conhecido na química por um outro nome, que é o nome de dissolução fracionada. Vou até escrever, ó, dissolução fracionada, tá certo? E depois nós ainda temos, ó, uma filtração, tá certo? Filtração. Porque esse papel de filtro não deixa o excesso do pó de café atravessar. Ele só deixou a fase líquida atravessar. Então, aqui nós temos dois processos acontecendo. A dissolução fracionada, conhecida como extração, e a filtração. Nesse slide eu quero falar um pouco mais sobre extração. Porque essa extração, ela é feita através da adição de um solvente. A gente coloca um solvente no meio que dissolva determinadas substâncias e outras não. Daí vem o nome de dissolução fracionada. Apenas uma parte se dissolve, não é? Agora preste atenção no que eu vou te dizer, tá? Esse solvente a ser acrescentado, ele pode ser líquido como ele pode ser gasoso também. Quer ver um exemplo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Na preparação de perfumes. Na preparação de perfumes. Imagine que nós tenhamos algumas ervas aqui. Tudo bem? Aqui eu tenho água fervente. O que vai acontecer? Essa água, como está fervente, vai começar a formar vapor. Tudo bem? Pensa igual numa sauna. Pensa igual numa sauna. Na hora que esse vapor passar por essas folhas aqui, você concorda que esse vapor vai ser perfumado? O que significa ele ser perfumado? Ele vai dissolver substâncias que têm um cheiro, que tenham esse caráter aqui. Tudo bem? E aí o que sai daqui é um vapor com algumas substâncias que dão esses aromas, que são os famosos óleos essenciais. E aí daqui para frente o cara vai fazer uma destilação, que é outro processo. O que eu quero que você entenda é que, nesse caso, o solvente utilizado era gasoso. Foi o vapor d'água que dissolveu os óleos essenciais. Então, isso aqui nós chamamos, tá, de extração por arraste.
ou seja, o vapor passou conseguindo extrair essas substâncias. Já caiu no Enem, aquela questão da sauna que todo mundo conhece, né? Falava sobre isso daqui. É um processo de extração. E outra coisa que eu quero falar para você sobre extração é isso daqui, o teste da gasolina. Não se esqueça dele, tá? O teste da gasolina é muito importante. Como é que a gente faz esse teste para saber se ela está adulterada ou não? Bom, imagina o seguinte, nós vamos pegar uma proveta, que é esse equipamento que você está vendo, e vamos pegar um volume da gasolina. Lembrando que a gasolina tem álcool no seu interior, tá? Então vamos supor que eu peguei 50 ml dessa mistura, gasolina com álcool, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar aqui dentro mais 50 ml de uma salmoura. O que é uma salmoura? É água salgada, tá? Você concorda que 50 com 50 vai dar 100 ml de mistura, não é? Só que olha que interessante que vai acontecer. Você sabe que a salmoura, ela é mais densa do que a gasolina. Então ela vai ficar por baixo. Só que dá uma olhada como é que ficou essa figura. Ó, ele foi assim, ó. Lembra que tinha 50 ml, né? Agora a camada aquosa, ela foi para 61 ml. E a outra fase aqui, que é a fase com a gasolina, ficou com 39 ml. Somando os dois vai dar esse 100. Concorda comigo? Mas espera aí, o que está acontecendo daqui para lá? Bom, primeira coisa, quando nós colocamos a salmoura é água com sal. Você concorda comigo que o álcool tem uma afinidade pela água muito grande? Na hora que a gente coloca essa salmoura, o álcool que estava antes dissolvido na gasolina, ele vai migrar para onde? Para a fase aquosa. E daí você tem esse aumento da camada aquosa. Era 50, agora está com 61. Isso quer dizer que aumentou 11 ml. O que são esses 11 ml? São justamente o etanol que antes estava dissolvido onde? Na gasolina. Então, nessa gasolina aqui, ó, nesses 50 ml de gasolina, olha aqui, ó, 11 ml eram de etanol e os outros 39 ml eram de gasolina pura. Concorda comigo? Então daí dá pra gente calcular qual que é o teor, qual que é a porcentagem de etanol nessa mistura. Quer ver? Ó, os 50 ml correspondem a 100%. Assim como esses 11 ml, tá certo? Correspondem a X. Se a gente fizer essa continha daqui, quanto é que vai dar? Vai dar cerca de 22% de álcool. Esse é o teor que nós temos de álcool nessa mistura. Moral da história, é assim que a gente faz o teste da gasolina. Você notou? Então, ó, esse procedimento em que a gente acrescentou a salmoura para dissolver o etanol foi uma extração, foi uma dissolução fracionada. Porque uma parte dissolveu, que é o álcool, e a outra não dissolveu, que é a gasolina. Tudo bem? Então tudo está conectado, não se esqueça, esse teste aqui é muito importante, ok? Vamos para o próximo? Acompanhe. Vamos lá? Preste atenção aqui, ó. Imagine que nós tenhamos uma mistura formada por água, açúcar e areia, os três juntos em contato. Você concorda comigo que nós teremos um sistema que é formado por duas fases? Por quê? Porque água e açúcar formam uma fase. A areia vai formar uma outra fase. Então nós temos aqui duas fases. Inicialmente está toda aquela areia dispersa por todo o sistema. Se a gente deixa isso em repouso, vai acontecer um processo que nós chamamos de sedimentação. O que é a sedimentação? É simplesmente aquela fase sólida mais densa e para o fundo. Você está entendendo que a sedimentação é o inverso da flotação? Flotação ele é menos denso, flutua, tá? E a sedimentação, esse material vai para o fundo, tudo bem? Geralmente nós nos referimos a um sólido, tá bom? Então olha aqui, ó, o que a gente pode fazer? Tem duas maneiras de você tirar essa areia daqui. Primeira é por decantação. O que é a decantação? Eu vou virar isso daqui, esse copinho, e fazer o líquido passar para o outro recipiente. Isso é uma decantação. E a outra forma que teria é pegar uma mangueirinha aqui, colocar um copinho lá vazio, do outro lado, mais embaixo, e dar uma sugadinha desse lado que está aqui. O que vai acontecer? Ó, na hora que você sugar, o líquido vai começar a escorrer daqui para cá. Daí a importância de você colocar esse copo mais para baixo, para ter uma diferença de pressão, uma diferença na gravidade, não é? Daí o que vai acontecer? Na hora que você sugar isso daqui, tá? Você vai notar que o líquido vai escorrer para esse recipiente e aqui só vai restar areia, tá? Então nós temos três técnicas aqui. Deixar em repouso, sedimentação. Depois você virar isso para um outro recipiente, decantação.
E por último, sifonação, que é o uso de um sifão, de uma mangueirinha para poder fazer isso daqui. Lembrando que sifonação vem de sifão, que é um tubo na forma de U, ok? É isso que a gente tem por aqui. Por último, eu vou falar uma coisa para você. Se você quiser acelerar a decantação, você pode fazer o uso desse aparelho chamado centrífuga. Centrífuga. Na centrífuga você tem uma rotação que faz com que o componente menos denso, tá, ele fique por cima e o componente mais denso vá para o fundo, de uma maneira muito veloz. Lembrando que o princípio básico dessa técnica aqui de decantação é a diferença de densidade, concorda? Então, com a rotação, o mais denso vem para o fundo e o menos denso fica aqui em cima. Tudo bem? É basicamente isso daqui. E falando em decantação, é muito comum aparecer para você também a decantação de líquidos, onde a gente utiliza esse funil especial, chamado funil de bromo, ou funil de separação, ou funil de decantação. Esse processo também é uma decantação, só que isso é usado para decantar líquidos. Então, sempre que você tiver uma mistura formada por líquidos immiscíveis, você utiliza decantação. Olha que legal, você tem uma torneirinha aqui embaixo, você coloca essa mistura aqui. Na hora que você abrir a torneira, esse componente que está na parte de baixo vai escorrer, tudo bem? É claro que você tem um outro recipiente aqui para coletar. Na hora que você notou que esse outro está chegando aqui, ó, você vai e fecha a torneirinha. Pronto, você promoveu a separação dos dois. Então, pensou em separar misturas heterogêneas de líquidos, o mais famoso é a decantação. Também pode ser usado sifonação, mas não tem, né, a mesma eficácia que esse daqui tem. Ok? Agora vamos lá, ó, já mostramos diversos processos, agora vamos falar de misturas homogêneas, porque até agora a gente só falou de mistura heterogênea, tá? Como é que nós separamos misturas homogêneas? Vou colocar aqui para você, tudo bem? A homogênea, nós temos basicamente dois processos muito falados. A destilação simples e a destilação fracionada. Primeiro, note que se aqui é homogêneo, você só tem uma fase, tá? E como é que funciona a destilação? Se for a simples, você vai ter aqui, ó, um recipiente, tá certo? Que é o balão de destilação. Você tem um sistema de aquecimento, que pode ser um bico de Bunsen ou então uma manta térmica. Aqui você vai ter conectado um termômetro para medir a temperatura do vapor e um condensador e aqui um recipiente para você coletar. Basicamente, o que acontece por aqui? Ó, você começa a esquentar essa mistura. Ao aquecer esse cara que está aqui, vamos supor que seja água mais sal. Tudo bem? Então é uma mistura homogênea. Você sabe que a água é muito mais volátil do que o sal. Moral da história, quando a gente esquentar isso daqui, a água vai começar a virar vapor. Esse vapor não tem por onde escapar, então ele vai entrar aqui no condensador. No condensador a gente tem dois tubos, um interno e um externo. Esse tubo externo vai ficar passando água corrente o tempo todo, que vai estar numa temperatura, sei lá, de 25 graus. Agora, esse vapor que vai passar no tubo interno, ele só passa pelo tubo interno, esse que está intransparente, ele vai estar numa temperatura de cerca de 100 graus, que é o ponto de ebulição da água. Moral da história, quando esse cara entrar em contato com o recipiente que está a 25, ele vai ser resfriado. E ao ser resfriado, ele condensa, voltando para o estado líquido e gotejando nesse cara aqui. Então, no final da destilação, só vai sobrar aqui o resíduo de cloreto de sódio, que é o sal, e desse lado nós teremos a água pura ou água destilada. Tudo bem? Então você está entendendo que esse processo aqui é usado quando você tem uma grande diferença no ponto de ebulição. O ponto de ebulição do sal e da água é completamente diferente. Do sal é muito maior do que 1000 graus, da água é 100. Então você usa destilação simples. Sabe onde mais que aparece essa destilação simples? Olha aqui, ó, esse tipo de purificador de água é muito famoso, tá? No Brasil já tem alguns protótipos, inclusive, disso daqui, tá certo? Regiões que já estão utilizando esse tipo de tratamento. Olha aqui, ó, você tem aqui a água do mar, preste atenção, para dessalinizar essa água. Aqui você tem um tanque com a água do mar, aqui você tem um vidro, aqui você tem um vidro, tá certo? E esse sistema é fechado. No cantinho você tem uma calha para coleta e outra calha para coleta. Conforme a luz solar ela vai entrando, ela aquece essa água. Essa água começa a evaporar, tudo bem? Ao evaporar, esse cara vai colidir com as paredes, já que não tem para onde ele escapar, e vai condensar. Ao condensar, devido ao formato que ele tem, ele vai escorrer até as bordas e vai chegar aqui na calha. Moral da história, essa água aqui é a água pura que você obteve a partir disso. E aqui no tanque só vai restar o sal depois de um tempo.
Então, qualquer processo em que você vaporize e depois condensa esse material, nós chamamos de destilação simples. Agora, deixa eu te mostrar. A destilação simples geralmente vai aparecer quando você tiver que separar misturas homogêneas do tipo sólido com líquido. Por quê? Ó, a destilação simples, preste atenção, destilação simples, ela aparece para separar misturas do tipo sólido-líquido, porque geralmente o ponto de ebulição deles é muito diferente. Agora, quando você tem uma mistura formada por dois líquidos, pode ser que o ponto de ebulição deles sejam muito próximos. Daí essa técnica já não funcionaria. Porque se eles tivessem um ponto de ebulição próximos, o que ia acontecer? Ó, deixa eu mostrar para você. Suponha que eu tenha aqui acetona e álcool, tá? Acetona e álcool. Ponto de ebulição da acetona, vou pôr aqui, ó. Ponto de ebulição da acetona é igual a 56 graus Celsius, tá? 56 graus Celsius. Do etanol, que é o álcool etílico, 78 graus Celsius. O que eu quero que você observe? O ponto de ebulição deles é muito parecido. Então, o que vai acontecer? Se eu colocasse os dois aqui dentro do balão, os dois virariam vapor, os dois seriam condensados e os dois cairiam aqui. Nós não teríamos uma separação muito eficiente. É daí que vem a destilação fracionada. Na fracionada, antes de colocar o condensador, a gente coloca uma coluna de fracionamento, que é uma coluna em que vai acontecer o seguinte: tanto um quanto o outro serão vaporizados. Vamos supor que aqui é o álcool mais a acetona. Ambos serão vaporizados. Só que conforme eles vão subindo, o que vai acontecer? Essa coluna de fracionamento tem muitas barreirinhas. E essas barreiras provocam a condensação deles. Deixa eu te falar uma coisa. Você percebe que a fonte de calor está aqui. Então, essa base aqui ó, da coluna de fracionamento é a parte mais quente. E essa parte de cima é a parte mais fria. Então você está entendendo que os vapores vão começar a subir, tanto da acetona quanto do álcool, não é? Só que como a acetona ela é mais volátil, tá? Esse cara vai subindo, parte condensa, retorna, mas uma parte sobe. Outra condensa, retorna, uma parte sobe. Cara, como ele é mais volátil, a gente vai regular a temperatura de modo que ele consiga chegar até o topo dessa coluna. Só que o álcool, vamos supor que a gente coloque numa temperatura de 56. A acetona vai conseguir chegar no topo, tá? Porque já está no ponto de ebulição dela. Agora, o etanol não. O etanol até forma vapor. Só que como aqui a temperatura está muito abaixo do seu ponto de ebulição, essas barreirinhas que tem aqui vão provocar toda a sua condensação. Ele não vai conseguir chegar no topo. Daí, nós vamos conseguir ter a separação. É claro que é um procedimento muito mais lento, muito mais demorado, tá? Do que a destilação simples. Mas você vai ter uma separação eficiente. O componente mais volátil é o destilado, é o que vai aparecer aqui, no caso a acetona. E aqui nesse lado vai sobrar quem? O nosso etanol, que é o componente menos volátil dessa mistura. Nesse caso, nós não temos uma destilação simples, volto a dizer, agora nós temos uma destilação fracionada, onde geralmente acontece quando você tiver uma mistura formada por líquidos, tá? O caso mais comum de falar de destilação fracionada é o caso do petróleo, tá? Quando a gente pega o petróleo e separa seus componentes, nós fazemos uma destilação fracionada. Por exemplo, olha aqui, ó. Então você tem aqui um forno onde você vai introduzir o petróleo cru. Esse forno vai esquentar, tá certo? Vai esquentar todo esse sistema. Então essa parte de baixo da coluna é a parte quente. A parte de cima é a parte fria. O que vai acontecer? Na hora que você aquecer isso daqui, tudo vai virar vapor, exceto os resíduos que já vão sobrar aqui direto, né? Mas todo o restante vai virar vapor. Esse vapor começa a subir. Os componentes mais voláteis conseguem chegar onde? Aqui no topo, que são os gases de petróleo. Tudo bem? Bom, agora mais para baixo vão ficando aqueles componentes menos voláteis, cujo ponto de ebulição é maior. Então, por exemplo, aqui vai ter a gasolina, aqui vai ter a nafta, querosene, diesel, óleos lubrificantes. Note que quanto mais para baixo ele vai ficando, mais pesadas são as frações, menos voláteis elas são. Tudo bem? Porque tem um ponto de ebulição muito alto. Pensou em petróleo, pensa em destilação fracionada. Pensou em bebidas alcoólicas, pensa em destilação fracionada, tá? Esse procedimento que vai aparecer para você. Agora vamos fazer o seguinte, eu quero resolver exercícios com você, tá? Vamos resolver aqui? Ó, vou colocar primeiro a questão número 11 da página 6 do seu material. Vamos lá então? As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função do quê?
Falamos que na centrífuga é a diferença de densidade, tá? Então a resposta, letra A, das diferentes densidades. Vamos para a próxima? Acompanha aqui comigo, ó. Próxima questão é a número 13 da página 7. Ela diz o seguinte, ó, aqui. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de separar o petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Ele falou então que esse cara vai formar agregados. Então, o agregado é esse material, de alguma forma, deve reter na sua superfície o petróleo, tá? Vamos lá. Ele fala bem assim. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturaram ao LCC nanopartículas magnéticas. Opa, então esse cara pode ser tirado utilizando um ímã, né? Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente, quais? Nesse primeiro que a gente formou agregados, tá? Isso na química nós chamamos de floculação, que eu vou falar para você daqui a pouquinho no tratamento de água, tá? Floculação, você forma floquinhos que conseguem reter na sua superfície essas partículas, tudo bem? E depois nós temos ainda a separação magnética. Então a resposta daqui, com toda certeza, qual que é? Letra C, floculação e separação magnética. Você na hora de resolver o exercício, com certeza faria de trás para frente. Primeiro pensaria na separação magnética. A única outra alternativa que você poderia ficar mais ou menos na dúvida era essa daqui, de magnetização, embora a gente não tenha falado desse nome. Só que aí dissolução fracionada não faz muito sentido, né? Não tem a ver com você formar agregados com o petróleo, porque dissolver é justamente o contrário, é você solubilizar alguém. Então você mataria essa questão rapidinho aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima parte? Vamos falar um pouquinho de tratamento de água. Você está entendendo que a água que chega nas nossas casas é uma água potável, própria para o consumo humano. E para poder ser potável, ela vai passar por todo um procedimento, por todo um tratamento. E qual que é esse tratamento aqui, ó? Vou falar para você de maneira resumida, tá? Preste atenção aqui. Em primeiro lugar, ó, eu coloquei esse exemplo aqui de usina, não que todas sejam iguais, mas é só para a gente entender algumas coisas. Ele colocou sulfato de alumínio e colocou cal. O que isso significa? Para que servem esses componentes? O sulfato de alumínio junto da cal, eles formam aqui flocos gelatinosos, tá? Flocos gelatinosos. E esses caras agregam na sua superfície o material sólido que tiver suspenso nessa água. Opa, peraí, parece que a gente acabou de falar disso, né? Essa etapa aqui é conhecida pelo nome de floculação. Tudo bem? Floculação. Geralmente, depois que esses floquinhos são formados, eles são um pouco densos, tá? E eles são um pouco densos, e olha que interessante aqui, preste atenção. Esses floquinhos são um pouco densos e geralmente eles vêm para a superfície. Eles sofrem flotação. Mas daí, olha que interessante. Você notou que aqui dentro eu tenho um misturador. Esse negocinho está girando o tempo todo, tá? Fazendo as colisões desse material gelatinoso com a sujeira que tem na água, tá? O que vai acontecer? Essa sujeirinha geralmente sofre flotação. Só que esse tanque está sob agitação. Você notou que os próximos estão sob repouso? Por quê? Porque quando eu deixar esse negócio parado, esses floquinhos vão se aglomerar e formar flocões. Esses flocões são mais densos do que a água e daí esse cara vai sofrer um processo de decantação, que é a próxima etapa. Tá entendendo? Então primeiro ele flocula, tudo bem? Com esse gel que foi formado, tá certo? E daí, ó, esse gel formado aqui, ele agrega na sua superfície a sujeirinha, sofrendo flotação. E depois que ele fica em repouso, ele sofre decantação. Essa água decantada tem pouquíssima sujeira e ela vai passar através de um filtro grosseiro. Destaque nesse filtro grosseiro, olha aqui, ó, é que ele tem coisas diferentes de um filtro comum. Não é uma membrana que consegue reter. Aqui nós temos diversas coisas no filtro. Temos cascalho, temos areia e temos um tal de carvão. Esse carvão que está aqui, eu quero que você se atente a ele, porque é o que nós chamamos de carvão ativo ou carvão ativado. Como assim carvão ativo ou ativado? Esse carvão é um material que tem uma superfície de contato muito grande e eu quero que você grave uma coisa que eu vou te falar, tá? Sempre que você tiver um material sólido e gases dentro dele, o gás gosta de se esconder nesse espaço. Ui, não entendi. É como se o carvão ativo tivesse muitos buraquinhos e o gás se esconde lá dentro. Ui, mas para que eu quero isso?
Cara, a substância que dá gosto ruim, que dá cheiro ruim para a água são gases. Então, a importância de passar pela filtração é para remover o quê? Esses gases. Então, o carvão ativo remove sólidos, remove líquidos, mas remove os gases. Então, sempre que eu falar para você que eu quero remover substâncias que dão cheiro para a água, lembra da filtração com carvão ativo. É até estranho pensar em filtração para tirar gás, né? Mas aqui é por conta desse carvãozinho ativo que tem. Dependendo do filtro que você tiver na sua casa, tá? Esse filtro é feito de carvão ativo, tá bom? Porque ele consegue remover essas impurezas. Depois a gente tem aqui, ó, a adição de cal, cloro e flúor. Primeiro, para que serve o cloro? O cloro faz parte de uma etapa chamada cloração. Esse cloro, ele é um potente microbicida. Esse cara mata os micro-organismos que tem ali dentro, tudo bem? Então a gente clora a água para poder matar os micro-organismos. E por último, nós ainda temos uma etapa adicional chamada fluoretação. Essa adição de flúor, na verdade, é a adição de fluoreto de sódio, que é o NaF. Ele serve para prevenir a formação de cáries na população. Então não se esqueça, a fluoretação é a última etapa e é uma etapa adicional. Tipo assim, antes dela a água já está tratada. Depois que ela foi clorada, ela já está tratada. Tudo bem? Mas a fluoretação é uma etapa adicional, que a nossa legislação obriga que ela aconteça. Tudo bem? Então não esquece, ó. Primeiro você coloca os floculantes para fazer a floculação. Tudo bem? Depois disso ele decanta, vai para o fundo, passa pelo filtro que tem o carvão ativo que remove essas impurezas, mesmo que elas sejam gasosas, tá? E em seguida nós temos o quê? A cloração e a fluoretação. Esse é o tratamento de água. Vamos lá, questão 16 da página 8. Ele vai falar a respeito da água, né, que está contaminada em Bangladesh. E ele diz assim, ó, o arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção de arsênio, preste atenção agora, por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro que origina um sólido volumoso com textura gelatinosa. E ele fala, com o uso desse kit a população pode remover o elemento tóxico por meio do quê? Você tinha uma água que era um sistema líquido, agora você formou um sólido. Para separar um sólido de um líquido, a técnica mais adequada dentre as que ele colocou aqui, qual que é? A filtração, não é? O filtro, ele vai conseguir remover para nós justamente aquilo, tá? O material sólido. Esse material sólido, volumoso, ele vai ficar preso no filtro, enquanto a água purificada vai atravessar. Tudo bem? Deixa eu mostrar uma outra questão para você, tá? A questão número 17. Bom, ele vai falar o seguinte, ó. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com um desinfetante. O ácido hipocloroso, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Olha agora, contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio, substância orgânica que é perigosa, e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, qual é o tratamento mais adequado? Detalhe importante, esse cara que está aqui, tá? Ele é formado no sistema, é um material líquido. E aí, como é que a gente vai remover? Primeiro, fluoretação remove alguma coisa? Não, é só para melhorar a qualidade da água, evitar, né, aquela questão da cárie na população. Coagulação, eu entenderia se esse cara não fosse solúvel ali no sistema, né? Mas isso daqui, o clorofórmio, ele vai ficar disperso, ele é um material líquido, então não é legal a coagulação. Coagulação serve para separar sólidos. Correção de pH? Também não adianta. Esse cara aqui não tem caráter ácido nem básico. Floculação? Mais uma vez, a floculação serve para você tirar sólidos de lá. Então, qual é a melhor resposta? Filtração com uso de filtro de carvão ativo. Não se esqueça que esse cara remove sólidos, remove líquidos e remove gases. Vamos falar agora então do tratamento de esgoto. Bem, qual que é a diferença do tratamento de esgoto para o tratamento de água convencional? Você se lembra que a ideia do tratamento de água era tornar a água potável, ou seja, própria para o nosso consumo. Agora, a ideia do tratamento de esgoto é completamente diferente. Eu trato o esgoto para poder jogar aquela água em algum lugar, para poder descartar aquela água em algum lugar.
Ué, Rui, mas por que eu não posso jogar água de esgoto direto num rio? Ué, senão você vai provocar a eutrofização daquele rio. A matéria orgânica que você está introduzindo, ela vai acabar com o oxigênio que tem disponível na água. Daí, aquele meio vai ser eutrofizado. Então, para poder descartar a água no lugar, a gente tem que tratar o seu esgoto. E como que é feito esse tratamento? Basicamente, nós temos 3 etapas. O pré-tratamento, o tratamento primário e o tratamento secundário. Em alguns casos é necessário o tratamento terciário. Tudo bem? Agora vamos entender o que é o pré-tratamento. Você imagina que o esgoto é lotado de partículas, né? Sólidas, de tudo quanto é tamanho. Então o pré-tratamento visa você eliminar as partículas mais grosseiras. Então você passa por caixas de areia, por grades, por peneiras rotativas para eliminar aquele material mais grosseiro. Isso é o pré-tratamento. É o que foi feito daqui até aqui. Em seguida, o que vai acontecer? Nós vamos passar para a etapa primária. O que seria o tratamento primário? É você eliminar os sólidos menores, aqueles que estão suspensos e não os dissolvidos, tá? Como é que a gente faz isso? Floculando. Então a gente coloca aqui dentro agentes floculantes, como por exemplo o sulfato de alumínio, juntamente de cal. Eles vão formar aquele gelzinho, tá? Isso vai provocar a colisão das partículas com a sujeira, formando aquele gel. E aí depois você decanta. Então o tratamento primário é você pegar, sedimentar aquilo ali, tá certo? Você flocular as partículas que tem por ali e depois você vai provocar a sua decantação. Tudo bem? Em seguida, só vai restar quem está dissolvido naquela água, a matéria orgânica dissolvida. E para acabar com essa matéria, a gente vai passar para o próximo sistema, que é basicamente um reator biológico. Peraí, um reator biológico? O tratamento secundário é uma etapa biológica. Você tem micro-organismos aqui dentro, tá? Que quando esse material entrar, ele vai fermentar isso tudo. E a fermentação vai decompor a matéria orgânica. Concorda comigo? Detalhe, esse sistema é aerado o tempo todo. Você alimenta isso daqui com ar o tempo todo, para ajudar na oxidação da matéria orgânica. Então a ideia desse reator é que você provoque, tá certo, a decomposição daquele material e a oxidação da matéria orgânica. Geralmente você pode ter uma eficiência de até 95% aqui. Então você consegue eliminar bem essa matéria orgânica. Em seguida você vai pegar, vai separar esse material para poder descartar. Mais uma vez, existe um tratamento terciário que a gente nem vai comentar demais aqui, que é quando você tiver algum problema nesse processo. Ah, você tem excesso de nitrato na água, de fosfato, tá? Você tem que dar um jeito de eliminar isso daqui. Se tiver excesso de fosfato, você tem que precipitar. Se tiver excesso de nitrato, você vai ter que fazer uma desnitrificação. Isso faz parte do tratamento terciário. Mas o que eu quero que você entenda é que a ideia de cada procedimento aqui é eliminar alguma coisa. O pré-tratamento, eliminar sólidos grosseiros. O tratamento primário, eliminar sólidos menores, por floculação e decantação. Depois, essa etapa aqui, que é a etapa biológica, você tem que oxidar a matéria orgânica, acabar com a matéria orgânica dissolvida. E daí tem até uma coisa que eu tenho que te falar de todo jeito, que é uma tal de DBO. O que significa DBO? É a demanda bioquímica de oxigênio. Quando a gente faz esse tratamento secundário, eu quero que a DBO fique igual a 0. Porque sabe o que significa uma DBO igual a 0? Significa que não há mais material orgânico lá dentro. A DBO é uma medida que mede o quanto de oxigênio que eu preciso para oxidar a matéria orgânica residual em uma água. Então, se esse tratamento foi eficiente, vamos supor uma eficiência de 100%. Que é muito difícil na prática, mas vamos supor uma eficiência de 100%. Ela teria eliminado toda a matéria orgânica que tem por lá. Logo, a DBO seria igual a 0. Ou seja, se não tem matéria orgânica, não há oxigênio necessário para eliminar esse material. Logo, a gente diz que a DBO foi igual a 0. Então, a ideia desse tratamento aqui, do tratamento secundário, é que a DBO se aproxime de quanto? De 0. Tudo bem? Ok. Bom, para fechar, nós vamos falar um pouquinho agora sobre lixo. Tudo bem? Basicamente, o que significa lixo? Lixo é qualquer material que não tenha mais utilidade para alguém. Por exemplo, essa caneta eu estou usando para dar aula para você. Vamos supor que eu pare de dar aula e eu nunca mais vou usar essa caneta aqui. Para mim, ela virou lixo, porque não tem mais utilidade alguma para o que eu vou fazer. Bom, mas o lixo para uma pessoa pode não ser para outra, não é verdade? Um outro professor que queira utilizar isso daqui, ele pode, tá certo? Então, o lixo é qualquer material que não tenha mais utilidade para alguém, tá certo? Agora, esse lixo é dividido em 2 tipos. Existe o lixo que nós chamamos de orgânico, tá? Orgânico. E existe o lixo inorgânico.
Cuidado para você não se confundir. Não vai pensar que lixo orgânico é formado por matéria orgânica e o lixo inorgânico é formado por matéria inorgânica. Não é isso, tá? O lixo orgânico, como o próprio nome sugere, ele é proveniente de duas fontes, tá certo? Ele é proveniente de seres vivos. Geralmente esse cara vai ser proveniente ou de animais, tudo bem? Ou ele vai ser proveniente de vegetais. Tá? Então, por exemplo, pensa lá, resto de fruta, tá certo? Resto de vegetais, carne que sobrou, isso tudo é o lixo orgânico, é um lixo orgânico, ele tem origem animal ou vegetal. Agora, o lixo inorgânico é aquele que não tem origem biológica. Por exemplo, vidro, latinha de alumínio, né? Plástico, esses todos são lixos inorgânicos, tá entendendo? Por que é importante a gente dividir esses dois lixos aqui? Porque cada lixo vai ter um destino diferenciado. Por exemplo, o lixo orgânico, ele é utilizado para quê? Bom, primeira coisa, nós costumamos utilizar o lixo orgânico para poder aproveitá-lo para valer, ou a gente vai fazer esse cara se tornar um biogás, tá? Ou a gente torna esse cara um adubo. O processo de transformação do lixo orgânico em adubo é o que nós chamamos de compostagem. Então, basicamente, o que é a compostagem? É a transformação do lixo orgânico em adubo. Como é que a gente faz isso daqui? Com um conjunto de técnicas físicas e químicas. O importante é você entender que a compostagem transforma o lixo orgânico em adubo. Ok? Agora, e a outra? Eu falei para você que dá para transformar isso daqui em biogás, né? Então, isso a gente chama de fermentação anaeróbia, tá? Fermentação anaeróbia. O que é a fermentação anaeróbia? Você vai colocar esse cara aqui, você vai pegar o lixo orgânico, tá? O lixo orgânico. E você vai colocar esse lixo dentro de um recipiente especial. Esse recipiente especial, tá? É o que nós chamamos aqui de biodigestor, tá? Biodigestor. Basicamente, o que é um biodigestor? É como se for um reator biológico. Imagina um reator biológico. É um recipiente que você vai ter micro-organismo lá dentro, vai ter água lá dentro e você vai jogar o lixo ali. Tudo bem? Esses micro-organismos vão fazer processos fermentativos, vão provocar a fermentação anaeróbia e isso vai produzir para nós o biogás. Além, é claro, do adubo que sobra por lá, tá? Mas eu quero que você perceba uma coisa. Esse biogás ele é constituído principalmente de quem? De gás metano, tá? Mais outros gases. Quem me interessa desse biogás é justamente o metano, que todo mundo sabe que é um potente combustível, tá? Então, um destino muito legal que a gente dá para um lixo orgânico é esse daqui. Você fazer uma fermentação anaeróbia produzindo biogás, que é um excelente biocombustível. É um combustível de origem biológica, ok? É basicamente isso daqui. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção aqui, tá? Uma última coisinha que a gente tem que saber sobre lixo é o destino que a gente vai dar para ele. Porque tem gente que não vai fazer nem compostagem, né? Por exemplo, o lixo da sua casa. Tem pessoas que fazem compostagem, tem gente que, sei lá, dependendo se estiver numa fazenda, pode produzir o biogás. Só que na nossa casa, geralmente, nós só descartamos e jogamos esse lixo fora. E aí o sistema de coleta da cidade vai passar para remover. Agora, quais são os destinos possíveis para esse lixo? Bom, nós temos aqui dois destaques, tá? Dois destaques. O primeiro que é o lixão. O lixão é a pior opção que existe, né? Que é simplesmente você pegar e deixar esse lixo jogado a céu aberto. Problema desse tipo de coisa? Cara, contaminação. Você vai ter ali um monte de aves, de ratos, que vão provocar doenças, vão proliferar doenças. Sem contar que a decomposição desse lixo produz o chorume. O chorume é um líquido viscoso, né, de composição bem complexa que vai penetrar o solo e pode atingir o lençol freático, contaminando a água do local. Então, o lixão é a pior alternativa que tem. Uma alternativa muito melhor seria um aterro sanitário. O que seria o aterro sanitário? Só para a gente poder entender, né? O aterro sanitário é quando você pega aqui, tá certo, o local e prepara primeiro. Você não vai simplesmente jogar esse lixo a céu aberto. Você vai preparar o terreno. O que é preparar o terreno? Você primeiro vai impermeabilizar o solo.
Coloca lá camadas de argila, mantas de PVC para deixá-lo, né, impermeabilizado, para não correr o risco do chorume que é formado, ele atingir o lençol freático. E aí você vai canalizar isso tudo para algum local. O chorume vai ser canalizado para algum local. Depois que você jogou o lixo, você aterra, ou seja, você joga camadas de terra sobre ele, né, justamente para evitar que aves, ratos cheguem nesse lixo. Moral da história, aqui no aterro sanitário é muito mais limpo do que no lixão. Tá ok? Então, quando a gente pensa no destino, o aterro sanitário é bem melhor do que o lixão. Justamente por não deixar o chorume atingir o lençol freático, tá? Esse cara, geralmente o chorume formado, ele é dirigido para uma estação de tratamento de esgoto, para você poder depois descartar esse cara. Então, tem todo um cuidado que é tomado por aqui. E sem contar as camadas de terra que não deixam aves, baratas, né, ratos ficarem ali sobre o lixo. Vamos fazer um último exercício aqui para encerrar a aula. Preste atenção, ó, questão 22 da página 10. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Peraí, que energia é essa? Nós podemos produzir o biogás a partir daquele material, né? Então já se liga aqui. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subutilizada citada é quem? Etanol? Não. Vamos lá. Gás natural formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica. Peraí, gás natural eu chamo de biogás. O gás natural mesmo é aquele de origem fóssil. Então não é a resposta. Óleo de xisto? Não, óleo de xisto tem a ver com xisto betuminoso. D de dado, gás metano? Opa! Obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição de matéria orgânica? Com toda a certeza do mundo, sim. Essa é a resposta, a letra D de dado. Percebeu a diferença? Aqui ele falava de gás natural, lembra que já é um combustível fóssil, pela ação de fungos decompositores. Então aqui já mudou tudo, ó. É o gás metano que é um dos constituintes do biogás, lembra? Formado pela atividade de bactérias anaeróbias decompositoras. Tudo bem? E essa é a resposta. Bom, espero que você tenha gostado bastante, tá? Nós aqui trabalhamos muita coisa nessa primeira aula. Espero que você consiga se dedicar bastante e tenha certeza, esse vai ser o seu melhor ano no vestibular, tá bom? Até o próximo encontro, valeu e tchau, tchau!